A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos dar continuidade hoje à nossa lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Abra o nosso entendimento, nossa compreensão nas Escrituras, porque precisamos muito em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos hoje comentar sobre o significado dos termos encher e fervor. Mas a gente já até na lição anterior falamos sobre o significado dela dentro dos dicionários. Nós não vamos abranger aqui porque o tempo é curto, mas pois bem, nós vamos assim começar falando sobre encher, que a palavra encher, você sabe, a gente já citou no primeiro vídeo um pouco, que ela significa plenitude, significa tornar cheio ao máximo, e isso você, professor que está a me assistir, deve observar esses pontos para poder acrescentar subsídio teológico, bíblico, para os seus alunos, no sentido da palavra encher. Realizado, encerrado, preenchido. Tudo isso está dentro do significado da palavra encher. Então, o encher ele pode significar encerrado e outras coisas mais. Nós, por exemplo, temos, e nós vamos ler, em Efésios capítulo 3, versículo de número 17, que diz assim. Nós vamos ler o versículo de número 19, melhor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se você observar, você vai entender o seguinte, que há elementos que vão envolver e que vão fazer acontecer esse enchimento. Você precisa ver a minha aula anterior, quando eu falo que antes do preenchimento há uma exigência de conduta de vida, quando eu cito Atos capítulo 6, versículo 3. Então vale você ver o primeiro vídeo. Mas aqui a gente vai encontrar, por exemplo, no versículo 17, a palavra habitar, fé, corações e arraigados, ligados em amor. Então, são essas palavras que vão envolver o significado mais abaixo, que é a palavra plenitude. Tá? A palavra plenitude. Então, no versículo 18, a gente vai entender que há uma necessidade, é válido falar isso, que um enchimento, ele envolve todas as dimensões. Plenitude envolve todas as dimensões. E aonde a gente encontra isso? No versículo de número 18. Aí sim a gente vai chegar no versículo de número 19. E que diz o 19, a parte final. A parte final diz que para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Então, a gente, para se encher de toda a plenitude de Deus, é preciso acompanhar todos esses parâmetros que este contexto vai nos apresentar. Então, ser cheio envolve conduta de vida, ok? Então a gente precisa entender isso, tá? Porque se não entendermos isso, não vamos compreender a dimensão que o contexto envolve, o que o contexto vai envolver e exigir. Então, para o versículo 19, para a gente seguir, diz assim: quando alcançamos essas dimensões, essas dimensões são alcançadas quando eu conheço o amor de Cristo, tá? Conheço o amor de Cristo. Com todo esse conhecimento, você pode ser cheio de toda a plenitude de Deus. Quem não conhece a Deus, não tem um relacionamento com Deus íntimo e pessoal, não pode dizer que está cheio do Espírito, que está se enchendo do Espírito. Não tem como isso acontecer. Nós temos algumas aparições do termo fervor na Bíblia. Nós, por exemplo, temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 25, que está falando referente à vida de Apolo, que Apolo era. Em Romanos capítulo 12, versículo 11,
Em Romanos 12, versículo 11, você vale prestar atenção no seguinte: servindo ao Senhor com fervor, ou servindo ao Senhor com zelo. A palavra que aparece no grego, elas são semelhantes, tá? Ela envolve a mesma semântica, o mesmo significado. Com isso, o zelo, existe um fervor dentro do coração. Então a gente precisa nós precisamos ser zelosos pela palavra, pelas escrituras, pela obra de Deus, e sermos zelosos no compromisso, no comprometimento para servir ao Senhor. Nós vamos citar só uma referência e as demais nós estaremos postando no nosso site e vale você se direcionar para lá para saber. Fervorosamente, nós não temos a aparição da palavra, mas temos os seus significados permeados. Por exemplo, você conhece Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, que vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Com isso, você, professor, pode, pegando esse significado de arder continuamente sobre o altar, e montar a sua aula de uma forma mais dinâmica e mais ativa. Então, o crente que precisa servir a Deus, ele não pode servir a Deus hoje e não servir a Deus amanhã. Ele tem que servir a Deus, adorar a Deus, ter esse fervor ardente no coração continuamente. Tem que ser contínuo, tem que ser permanente na vida dele. Então, termino aqui citando Lucas 24, versículo 32, que quando Jesus encontrou com aqueles discípulos, eles falaram o seguinte: mas o nosso coração não ardia. Eu coloquei aqui, queimava, pegava fogo. Nosso coração tem que pegar fogo, tem que arder quando ouvirmos a palavra de Deus falar aos nossos corações. E também quando estamos envolvidos na obra de Deus. Que Deus vos abençoe. Ainda nós temos o último comentário, que é o comentário final.